Vamos agora, então, para os nossos anfitriões. A gente está muito feliz hoje de receber aqui a doutora Aline Maia, doutora Aline Lima, Chiara Maia, da Lima e Maia Sociedade de Advogados, porque, senhores, esse nosso encontro de hoje, esse Conecta de março, está acontecendo nesse mês, que é o mês do Dia Internacional da Mulher. E a gente quis muito trazer empresárias, mulheres, que tivessem um conteúdo relevante para poder compartilhar com vocês. E aí elas toparam, aceitaram o convite, nossos anfitriões hoje. Muito obrigado por isso. Obrigada a vocês. Vamos falar aqui para a gente sobre os benefícios da holding familiar e do patrimônio empresarial. É um assunto importante para todo mundo que tem família e negócios. Se você tem família e tem negócios, esse assunto aqui é para vocês. Então recebam com muitas palmas doutora Aline Lima e Chiara Maia, da Lima e Maia Advogados. Obrigada, Rodrigo. E que desafio. Foi muito bom, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Armorial, obrigada. Esse é um tema que muito nos agrada. Eu vou contar um pouco da história da gente, para vocês entenderem o porquê a gente chegou até aqui. Eu e Chiara nos formamos juntos no ano de 2003. E a gente sempre advogou em parceria a vida inteira. Em várias áreas, mas com destaque em sucessão e empresarial. E aos 40 anos, todo mundo começa a repensar a vida, e desde os 40 que a gente vem pensando nisso. E a gente queria dar à nossa profissão um sentido. A gente precisava de um propósito que nos motivasse todos os dias. E só estudar e cuidar de processo e ficar lá no tribunal, dia após dia, não fazia mais sentido para a gente. E, um belo dia, nos reunimos e entendemos uma chamada, que a gente diz, inclusive, que é uma chamada divina, tá? A gente precisava ajudar as famílias a resolverem o problema patrimonial e sucessório deles em vida. A gente precisava ajudar essas famílias a se planejarem. A gente precisava fazer com que eles não perdessem tudo numa atividade empresarial que eventualmente não desse certo. Porque os grandes empresários, muitas vezes, falem e refazem a vida várias vezes ao longo da vida. Nos deparamos com muitos inventários ao longo desses 20 anos de advocacia. 25 de experiência, porque desde o primeiro ano de faculdade que estamos dentro de escritório. Muitos e muitos problemas de inventário. São problemas que trazem uma carga emocional enorme, são problemas que trazem um custo altíssimo e são problemas que destroem famílias. E aí, pensando e repensando e pedindo uma iluminação divina, vimos que o caminho era planejar, que a gente precisava dar esse propósito para a nossa profissão, a gente precisava impactar a sociedade com o nosso trabalho. Afinal, não somos uma advogada recém-formada, temos uma carga de experiência enorme. Estudamos bastante até chegar aqui, fizemos vários cursos nacionais e internacionais e não poderíamos continuar na mesma, certo? Então, o que é que a gente faz por todo mundo que chega no nosso escritório? A gente, Rodrigo falando, ele realmente nos representou. Fica no nosso escritório quem tem que ficar. Fica conosco quem tem que ser impactado pelo nosso trabalho. A gente nunca, nenhum cliente que entrou no nosso escritório pediu desconto, até hoje. Você falou isso, é verdade. Nunca pediram desconto, nunca. Nunca pediram. No máximo, é assim, posso dividir? Claro que pode, porque o nosso intuito é realmente ajudar as famílias e os empresários. Gente, voltei. E o que é que a gente estava vendo que acontecia? A gente via isso, inclusive, nos processos mesmo que a gente lidava todos os dias. Advogamos para grandes empresas, grandes companhias, shoppings, seguros, durante esses 20 anos. E o que é que a gente via? Que os empresários, muitas vezes, perdiam patrimônio por algum problema societário. Você tem empresa, tem um funcionário, você já tem risco. Qualquer atividade empresarial tem risco. E tudo isso acontecia exatamente pela falta de planejamento. Existem várias formas de planejar, tá? O nosso desafio foi falar sobre holding, que para os empresários, na maioria das vezes, é uma excelente solução. É tão interessante que a gente
fica lembrando de todas as pessoas ao nosso redor que tem empresa e fica, meu Deus, fulano tem que fazer uma holding, cicrano tem que fazer uma holding, beltrano tem que fazer uma holding. E é isso, minha gente. É uma solução de ouro que a gente tem quando é bem feita, quando é bem planejada, quando é bem estruturada, por advogados e contadores e pessoas de finanças que entendem do que estão fazendo, lógico, né? Pronto. Nem parece que eu tive aula, né, Rodrigo? Então, o que é que vocês desejam que aconteça com o patrimônio de vocês? O quê? O que é que vocês querem que aconteça daqui a 20, 30, 40 anos? Ninguém gosta de falar em morte, tá? Mas quem tem família, quem tem pessoas que nos amam, precisa pensar no dia de amanhã. Isso não significa que a gente vai planejar e morrer amanhã, não. A gente vai só ficar tranquilo. Olha, teve um cliente que estava internado. Quando ele concluiu a holding, ele recebeu alta. Porque a preocupação dele era como a família dele ia ficar. Bora lá. O que é que vocês desejam? Passar tudo para os herdeiros. Manter o patrimônio com as pessoas que você ama. A qualidade de vida. Mais o quê? Mais o quê? Segurança. Outra coisa. Garantir o futuro dos filhos. Minha gente. Pablo, sem briga. Sem briga. Olha, quem já passou por um inventário na vida? Quem? E aí, qual foi a experiência? É briga, minha gente. Quanto mais dinheiro, mais briga. Ainda tem isso. Por quê? A pessoa está ali, com a vida em jogo, tendo os seus herdeiros, e quando isso não é definido com antecedência, gera briga. Quando gera briga, tem que ir para o judiciário. Quando vai para o judiciário, dura 30 anos, mas dura fácil 30 anos. 30 anos. 10 anos. Ah, não terminou. Vai pode chegar durar nos um 30. bocado ainda. Olha. O mínimo. Falta mínimo. 20 para o mínimo. É descomunal. Só sabe quem já passou. E a gente que é advogado, que cuida de inventário, há 20 anos que não terminaram ainda. O inventário do meu avô e da minha avó não terminaram ainda. Eu não sei nem quantos anos eles estão tramitando, e nem briga tem. É uma coisa assim impressionante. E veja, quando fica preso no inventário, a doutora Chiara vai trazer mais detalhes para vocês, o patrimônio fica preso, deixa de gerar renda, o custo é elevado à milésima potência. E isso na carga tributária de hoje, que ninguém sabe como vai ser amanhã. Quando a gente pensa no sistema de holding, não é uma empresa com KNAI de holding que participa de outras empresas. A gente pensa em sistema de holding como um planejamento patrimonial que envolve empresas, certo? Que vão funcionar como um cofre que vai guardar o patrimônio da família, que vai evitar, inclusive, que a sua atividade empresarial recaia sobre os seus bens. Veja, se você tem uma empresa, você tem os seus imóveis. Eles estão todos organizados numa holding. Você abre uma empresa e começa a desenvolver uma atividade. Se essa empresa dar errado, não vai atingir, em regra, o patrimônio que está dentro da holding, porque não tem nada a ver, eles não se comunicaram. Você já tinha o patrimônio. A atividade da empresa é outra coisa. Então, quando é feito da forma correta, você ainda protege o seu patrimônio contra os riscos das empresas. Por isso que a gente diz, blindagem existe? Não. Existem mecanismos jurídicos que podem quebrar a personalidade jurídica e recair sobre os bens da empresa. Não existe blindagem, mas existe proteção. Porque, para acontecer isso, tem que ter um monte de requisitos. E é muito, muito, muito mais difícil acontecer isso quando você tem um sistema de holding bem elaborado, com todas as cláusulas e técnicas que precisam ter. E eu digo isso porque nós temos um amigo advogado mais antigo do que a gente, excelente advogado de grandes empresas, que fez a holding dele. E quando ele conversou comigo, ele não botou as técnicas que ele devia ter colocado, porque ele não contratou um especialista em holding. Ele achou que, por ser advogado, ele ia tomar a melhor decisão, e ele não tomou. Ele fez tudo errado. Então, é uma técnica que precisa ser feita por quem entende. É uma técnica multidisciplinar. Quem trabalha com holding tem que entender de sucessão, de família, de empresarial, de tributário. Trabalha em conjunto com a contabilidade para que sejam tomadas as melhores decisões. O sistema que a gente sugere, né, para guardar os bens, protege
dos riscos relacionados à atividade empresarial. Por isso que, de várias formas de planejar a sucessão, nós fomos instadas a falar sobre holding, porque a gente está falando para empresários. Para famílias que não têm atividade empresarial também é importante, porque resolve a sucessão. Você divide da forma correta, observando a legislação. Se você observa a lei, esse sistema ele não vai ser quebrado, porque não vai poder ser contestado. Aqui a gente trouxe, porque poucos falam sobre custo, mas é um grande desafio também da gente, é não perder o patrimônio nos inventários ao longo do tempo. É muito caro, certo? Se a gente fizer um ponto de corte hoje, você tem um imóvel só que você comprou por 120 mil. Você não, seu pai. Comprou um imóvel por 120 mil. Quando ele faleceu, esse imóvel valia 500 mil. Vai para o inventário. A prefeitura avalia em 600 mil, certo? Bora lá. O que é que acontece? Imposto, honorários, cartório de notas, certidão, registro de imóveis. Olha o preço desse inventário, R$252 mil. Minha gente, num patrimônio de 500 mil, você gasta quase metade no inventário. E isso aqui é uma estimativa. Um pouquinho mais da metade. Isso é uma estimativa. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouquinho mais. Se tiver briga, se for judicial, perde mais, perde 40% do patrimônio fácil no inventário, certo? E veja, se você tiver, isso considerando ainda um TCMD de 8%, que é o máximo da alíquota que é paga hoje. Vai aumentar, e isso a gente não pode afirmar com certeza, mas há um grande indício que vai atingir 20%. Eita, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aí? E eu vou dizer a vocês, esse cálculo, eu e Kiara, a gente sentou e saiu olhando tabela de emolumento por tabela de emolumento. É um valor real. Acho legal que vocês compartilharem o conteúdo depois no mail. Pronto, compartilhamos. Inclusive, a gente até já mandou, não foi, Rodrigo? Certo? Veja, se for 8%, o valor do inventário chega a 252 mil. Fácil, viu? Se for para 20%, como está a expectativa, esses 48 aqui, ó, vira 120. E o valor do inventário vai para 324 mil. Minha gente, o inventário acaba o patrimônio da família, dilapida o patrimônio da família. Fora as brigas, fora o tempo, fora o desgaste. É uma coisa assim que só vai quem não entende que existem possibilidades de evitar. Certo? Aí a gente fez uma tabela comparativa. Ó. Numa holding, por exemplo. Numa holding, se cobra pelo trabalho, não é um valor proporcional ao imóvel, tá? De honorários que eu estou dizendo. Mas aí a gente botou o imposto, que é outro, né, o ITBI, botou custo de honorários, cartório de notas, certidão, registro de imóveis. Muitos zeram, porque não existe essa conta em relação à holding. E, no fim, nesse mesmo cenário, uma holding custaria 62 mil. Assim, é uma economia de 75%, 81%, 90%, 99%. É algo surreal, porque planejar faz com que a gente evite custos excessivos, com que a gente evite dor de briga e faz com que a família não perca aí grande parte do patrimônio. E isso a gente nem está considerando. Isso aqui, se a família tiver dinheiro, tá, minha gente? Porque se não tiver, ainda tem que vender um imóvel na carreira. E aí não vende nem por 500, vende por 400. Aí perde mais 100. É, assim, verdade absoluta. Eu fiz vários. Kiara fez 200. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Veja, se a pessoa tivesse esse conhecimento lá no passado, teria feito, minha gente. Ó, a gente recebe famílias de holding que dizem assim, ó, eles pagam e agradecem por a gente estar trazendo a solução para evitar que os filhos passem pelo que eles passaram com os pais. É uma coisa surreal. Teve uma cliente nossa que chegou, não tem um botão, não, para a gente apertar e se livrar disso. Né? Não tem como, né, minha gente? Porque o inventário ele vai trazer aquela dor, né, além do custo. Você está naquele momento de sofrimento, perdeu um ente querido e ainda vai se preocupar com prazo, né, porque a gente tem 60 dias para dar entrada, né, e resolver sem a multa, né, e o Estado é o nosso sócio, né? Ele está aqui para ganhar até mais que a gente, às vezes, né?
Então é isso. Inventário não é... Exato. Inventário não é de Deus, né? A qualidade de vida. Olha, a gente se depara também com muitas famílias, quando tem muitos imóveis e eles vivem de locação, é normal a gente achar nesse meio várias pessoas que vivem daquele conjunto de imóveis. Quando isso vai para o inventário, começa a briga, todo mundo perde qualidade de vida. Todo mundo, bem-estar, qualidade de vida, segurança. Né? Muitas vezes os filhos têm que ser tirados das escolas particulares, porque até chegar a um ponto que consiga estabilizar, leva-se anos. Não depende do advogado. Veja, a gente vivia no fórum. Não depende da gente. Não anda. Não anda. Quando a gente pega uma juíza ou outra mais diligente, a gente ainda consegue dar uma acelerada. 5 anos de dinheiro preso no processo de inventário. E a gente está junto com a Armorial, né, que diz que vai trazer aí uma economia e tal. E planejar é isso, é trazer realmente essa economia para vocês. Porque o inventário está aí à prova, né, em números, que não traz economia para ninguém. Né? Não, só sofrimento, né? Só Sofrimento. Vai continuar. Esse é o nosso propósito, Tiago. Pode sim. Agora, tem que ser feito por um profissional que saiba, porque tem que fazer o movimento certo, com os instrumentos certos, com o contrato social certo, com as técnicas certas. Uma coisa, por exemplo, a gente, Kiara, eu acho que vai falar disso mais para frente, a gente consegue reverter, inclusive, o que é feito dentro de uma empresa, coisa que a gente não consegue reverter quando vai para o tradicional. No inventário, a gente está preso no Código Civil, não tem como fugir. Na holding, é liberdade de empresa. Desde que você observe a legislação aplicável, você tem muito mais liberdade. É tu. Não é tu, não? Esse eu acho que pode ser. Então, aí o que é que a gente faz? Equipara o inventário a um ringue. Né? Com brigas familiares. Às vezes você diz, não, eu não vou brigar não com meu irmão, eu não vou brigar com meu primo, eu não vou... Briga, minha gente. Envolver o dinheiro é quando você conhece a pessoa. Né? Infelizmente. E aí, quando a gente tira esse ringue, que é através da holding, né? A gente consegue trazer essa tranquilidade e essa paz para as nossas famílias. E sem ringue, não tem briga. Pois é. E aqui, ó, o planejamento correto, os bens são integrados ao sistema, tudo de acordo com a lei, como a Aline bem falou, a gente sai do Código Civil e vai para a Lei de Liberdade Econômica, a empresarial, que traz alguns manejos que beneficiam isso aí para a gente. Né? E o cofre, que ela mostrou, né, lá atrás, essa chave do cofre vai ficar com o detentor dos bens, o dono dos bens. Então, ele vai fazer da melhor forma. Como ele acha melhor. A gente tem vários dispositivos contratuais para deixar aquele patrimônio resguardado da forma que o dono, aquele que construiu o patrimônio, né, quer deixar para a sua família. E ele manda até o dia que ele estiver vivo, ou até o dia que ele quiser, tá, minha gente? Então, o dono do patrimônio que monta o sistema, ele que toma as decisões. E aí, em um determinado momento, a gente chama a família, todo mundo fica sabendo, todo mundo assina e todo mundo faz parte do sistema. Quem vai poder contestar amanhã? Exato. E, como a gente falou, a situação que é montada com com instrumentos legais, a gente coloca o manejo também de reversão. Né? Porque pessoas físicas morrem, pessoas jurídicas não. Então, você consegue deixar tudo estabelecido e, se a ordem sucessória se inverter, volta-se através de um mecanismo que é colocado nesse contrato, né, que a gente chama, que é onde ficam as regras. Tiago quer falar. Oi, desculpa, Tiago. Por favor, né, Tiago? Tá, você está sendo gravado. A gente faz um mecanismo para resguardar o patrimônio para a família. Agora, se dessa amante gerar um filho, aí é família. E você precisa resguardar a legítima, né? Aí, veja, esse é o grande desafio.
é o grande desafio. Não existe um projeto de holding que se aplica a qualquer caso de forma genérica. Cada família tem uma situação. E o advogado habilitado a trabalhar com isso, ele analisa a situação de cada família. Ele tem um dever de explicar as consequências, inclusive, de se esconder um filho. Entendeu? Esconder o filho, você já bota o sistema em xeque. Você tem que saber, para você resguardar a parte que cabe a ele. Tem uma parte que você pode dispor, tem uma parte que você não pode dispor. Isso está na lei e a gente trabalha de forma correta. Né? A gente vai explicar o que vai ter que ser feito para que não seja contestado lá na frente. Inclusive, a gente, noras, genros, fica todo mundo de fora, se for o desejo daquele que construiu o patrimônio. Né? Ele que vai dizer como ele quer. Inclusive, teve um cliente nosso que... Foi Mária. Corta essa parte. E aí, sim, chegou um cliente nosso lá no escritório que ele doou para os netos e o neto faleceu, não foi, Aline? Não, doou para o filho. Doou para o filho. O filho aí era o filho casado. O Isso. filho era casado, ele só tinha um filho. Aí ele resolveu doar em vida, doou tudo para o filho e o filho morreu antes dele. E aí quem E herdou... não foi em holding, não foi em holding, tá? Ele doou. Quem herdou? Que ele não era... gostava. Que não era benquista. Infelizmente, né, minha gente? Porque quando a gente planeja, a gente diz como é que a gente quer. Agora, quando a gente deixa a ordem da vida acontecer, aí a gente fica Zeca Pagodinho, né? A vida vai levando. Eita, acho que eu passei. A gente tem várias formas de planejar, tá? E uma das formas de planejamento é o testamento, né? Só que o testamento, ele não vai evitar o inventário, né? Porque ele precisa de um processo prévio. Esse processo prévio é judicial e ainda pode ser contestado, né? Que é o que está acontecendo com o caso de Zagallo. Zagallo deixou 50% da sua herança para 3 filhos, do total de 4, porque ele quis deixar 50 para o seu filho mais novo. Óbvio que os outros filhos iam questionar o porquê disso, e aí está aí o imbróglio até hoje. Então, é por isso que a gente traz para vocês a solução através da holding familiar, que é uma forma de planejar, trazendo tranquilidade, segurança, né? A forma que você pensou em deixar o seu patrimônio para a sua família, né? E da forma que a gente quer, né, minha gente? Isso. A gente a chave da situação fica nas nossas mãos. Quanto mais novo a gente faz, melhor, tá? A gente tá resolvendo o inventário de uma menina de 36 anos. A gente acha que holding é quando tiver 90, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então, mesmo quem é jovem, quem já tem patrimônio, quem tem filho menor... Até quem não tem, né? Sim, mas quem tem com quem se preocupar, precisa se preocupar mais ainda, né? Para deixar todo mundo organizado, porque ninguém sabe quando é que vai acontecer. E outra, quanto antes fazemos, mais barato sai. Você já pode comprar os imóveis com seu sistema montado. Então, você vai gastar muito menos de honorários advocatícios, de imposto de transmissão. Tudo que é feito com mais antecedência, mais barato fica. Sem falar que a nossa belíssima legislação se muda a cada dia. Então, vai deixando para amanhã, ninguém vai saber qual vai ser a carga tributária de amanhã. Aquele custo que a gente trouxe para vocês estimado é de um inventário realizado hoje. Daqui a 10 anos, aquele imóvel já não vale aquilo, o imposto já não tem a mesma alíquota. E isso pode se multiplicar em enésima potência. É algo surreal, que ninguém sabe como vai terminar. Exato. E aí, tanto é bom que temos grandes nomes aqui, né, que fizeram as suas holdings, e se elas fossem inventariar... Espera aí que eu apertei no lugar errado. Aqui. Se elas fossem inventariar... Não sei se dá para ver aí, minha gente. Dá para ver, né? Ele faleceu... Antônio Hermílio de Moraes faleceu com 15,5 bilhões e ia ser sócio do Estado de São Paulo com 1,2 bilhões. Né? Norberto Odebrecht, a mesma coisa, 14 bilhões, ia deixar 1,1. E Roberto Marinho, 30 bilhões, ia deixar 2,4 bilhões. Né? Isso eles tinham para pagar.
Quem não tem, faz como vocês já disseram aqui. Se desprende do bem que foi construído ao longo de uma vida para poder pagar os custos de inventário. Então, aí estão os nossos contatos. Esse QR Code é do Instagram da gente, Instagram. que é o Lime Maia. A gente agradece mais uma vez a Armorial, o Rodrigo, o Pablo e Tassiana pela oportunidade. Ali a gente fala em sessão de viabilidade, existem algumas fases que a gente promove, né, para poder Até chegar na organizar e planejar efetivamente. A gente tem uma sessão de diagnóstico que a gente faz sem custo e depois vem a sessão de viabilidade em um croquis, que é como um mapa para vocês entenderem como é que ficaria a holding de vocês. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito bom, obrigado. Continue conosco. Temos tempo aqui, 5 minutos, para fazer 2 perguntas. Quem quer fazer uma pergunta aí para a Kiara e a Aline? Eu tenho 2 filhos hoje, um de 23 e o de 3. O de 3, por ser de menor, eu consigo organizar, dividindo entre os dois? Sim? Oi, pessoal. Eu tenho uma dúvida em relação ao processo de, por exemplo, você fazer a transmissão dos bens da pessoa física para a holding. Se há tributação sobre isso, né? Tipo ITCMD, alguma coisa aí. Não é bem ITCMD, mas alguma coisa em termos de ITBI e tal. Essa é a primeira dúvida. E a segunda é se liquidez também é transferida para a holding, quer dizer, aplicações financeiras, isso também vai para a holding, e qual é o impacto tributário disso também no movimento de subida para a holding? Veja, a gente não tem uma resposta determinada sobre isso, porque depende do caso a caso, tá? Há casos que há, como a gente pedia, a imunidade do imposto de transmissão, que é o ITBI, e há casos que a gente não consegue a imunidade e tem que ser pago o ITBI. Mas quando a gente fez aquele cálculo ali, a gente levou isso em consideração, tá? E mesmo tendo que pagar imposto, é bem mais barato. Veja, a gente tem um patrimônio de 133 milhões numa holding que a gente está montando, que se fosse para o inventário, hoje custaria 23 milhões. Na holding, se a gente não conseguir a imunidade de TBI, fica 3 milhões e um quebradinho. Então, assim, é muito mais barato. Mas existe imposto e é estudado caso a caso. Essa foi a sua pergunta número 1. A número 2, em relação aos investimentos, a gente tem até pessoas aqui que entendem. Aí tem que ser feito um estudo em relação ao investimento. Um consultor financeiro, ele vai lhe dizer qual é o melhor investimento para subir para a holding, o que cabe ou não cabe. A da XP, ela tem... A gente estava conversando sobre isso lá fora. Mas há muitos investimentos que, sim, podem ser enviados para a holding, tá? Sem grandes perdas financeiras. Porque é uma conta matemática, minha gente. É o que traz menos custo. É o que traz menos custo. Menos dor e mais bem-estar sempre. E o estudo que vai ser feito é para trazer menos custo. Vocês falaram ali que noras e genros estão fora dos agregados, né? Se quiser. Sogra também. Também. É porque não deixa de pagar imposto, minha gente, mas reduz muito o custo disso, porque existem várias situações que agregam, né? Perfeito? Mais alguma? A última pergunta. Vocês já usam da ferramenta do seguro de vida pensando na liquidez, né, para compra de cotas? Como é que vocês trabalham com essa parte? Caso a caso, né? Geralmente o cliente traz para a gente e a gente vê qual é a melhor forma de agir. Parceria com consultores financeiros, muitos clientes já têm o seu próprio consultor, tá? Que quem não tem, a gente indica. Existem seguros de vida e previdência privada atrelados, dependendo do caso, sim, porque o custo é alto, né? Se a pessoa falecer, e aí compensa. Inclusive, você é da Prudential, né? Vou fazer até uma propaganda para você, né? Porque como a gente vai trazer os bens da pessoa física para a jurídica, quem quiser proteger ainda mais, tem a parte da Prudential que eu acho que faz um bom papel aí, né? Pessoal, palmas. Palmas para a doutora Aline. Aline. Obrigado Kiara. mais uma vez.